Excelentíssimo ministro-presidente Dias Toffoli, primeiramente agradeço a compreensão com a modesta agenda desse advogado da planície, que não poderá estar, infelizmente, no Planalto na próxima quarta-feira. Excelentíssimas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, nas pessoas de quem cumprimento todos os ministros dessa Corte Constitucional. Eminente Procurador-Geral da República, meus parceiros de trincheira, de tribuna, estudantes, advogados e todos aqueles que contribuem para a publicidade desse julgamento. Constituição Federal é lei. E, como tal, está ancorada na história, na prática e na integridade, diz Dworkin. Hoje, falamos um pouco da história e da prática da nossa Constituição Federal no ponto mais sensível do sistema de justiça, onde se priva a liberdade das pessoas, onde se decreta a pena de prisão. Falamos um pouco da história das práticas desse sistema. História que, no que nos interessa, começa ou passa por 2009, quando essa Corte reafirmou a presunção de inocência. Passa por 2011, quando o Parlamento absorve no Código de Processo Penal o artigo 283 e absorve aquilo que a Constituição disse e essa Corte condicionou. E chega em 2016, quando, de inopino, de maneira surpreendente, pressionado por um movimento autoproclamado de cruzada judiciária, a Corte começa a virar a regra do jogo. A regra do jogo é virada sem sequer seguir a regra do jogo. Por isso, falei de história, falei de prática, esse julgamento diz respeito à integridade da Constituição Federal. A integridade do nosso sistema de justiça, que é colocada em risco por decisões como essa, com o devido respeito de 2016, atropeladas por esse movimento de cruzada judiciária, que nada mais é o mesmo movimento que pressiona o Congresso a aceitar provas ilícitas, que pressiona o Congresso a acabar com habeas corpus, que resiste ao controle do abuso de autoridade. É o mesmo movimento. É o mesmo movimento. Daí que esse julgamento diz respeito a restaurar a credibilidade do sistema de justiça. Credibilidade que não tem a ver, como bem disse o meu colega Hugo Leonardo, aos impulsos majoritários. Esse não é o papel dessa Corte. Ou ao senso comum. Impulsos majoritários e senso comum escreveram as piores páginas da história da justiça penal do Ocidente. As piores. A integridade está em risco, porque aqui não tenho como não dizer, não tenho como não afirmar, senhores ministros, que desde a decisão de 2016 instalou-se o caos normativo no sistema de justiça criminal. O caos normativo, por duas razões. Primeiro, que se perdeu o referencial legal. A referência do sistema de justiça criminal deixou de ser a lei. Porque o artigo 283 do Código de Processo Penal talvez seja um dos mais claros, mais límpidos, mais incontroversos. E naquele momento, o Supremo Tribunal Federal diz que, além de ser incontroverso, ele é válido, ele está de acordo com a Constituição, mas ele não precisa ser cumprido. A lei deixa de cumprir a tarefa de orientar comportamentos. Deixa de cumprir. E, a partir daí, se desdobraram práticas desiguais, práticas injustas, práticas iníquas das mais diversas. Há tribunais que decretam a prisão após o julgamento da apelação. Há tribunais que esperam os embargos. Há tribunais que só o presidente decreta no momento de admissibilidade dos recursos especiais. Há tribunais que não decretam o início da execução provisória. Há tribunais que ditaram súmulas. Há juízes de primeiro grau que fazem mutirão, chamam à ordem os feitos que estão no Tribunal Superiores, conferem se o tribunal já julgou a apelação e mandam prender. Nós estamos prendendo sem regra. Instaurou-se o caos normativo no sistema de justiça criminal. Por quê? Porque resolveu-se que a regra não se aplica sem colocar outra regra no local. Resolveu-se que a regra é constitucional, mas não se aplica. Instalou-se no Brasil o regime da pena sem contraditório, ministro Lewandowski. Como bem disse aqui o defensor público que me antecedeu, quando o réu é absolvido em primeiro grau e condenado em segunda instância, a pena é imediatamente aplicada sem contraditório. Ele é preso por força de uma pena que ele nunca discutiu. Quando há recrudescimento de regime, e isso é muito comum, o réu vem de primeiro grau com uma pena que não é privativa de liberdade, o segundo grau ele é levado à prisão, ele é levado à prisão com uma pena que a defesa nunca discutiu, sobre a qual não houve contraditório. Sabe por quê? Porque nós estamos imitando o que há de pior em outros sistemas. Ah, na Espanha é assim, na Itália é assim, na Alemanha é assim, nos Estados Unidos é assim, mas esses países têm contraditório diferido sobre o cálculo da pena.
No melhor estilo de síndrome de vira-lata, nós estamos pegando o que há de melhor no nosso sistema, jogando fora para copiar o que há de pior nos outros sistemas e trazer para o nosso. E importando sem as adaptações necessárias. Estamos levando gente para a prisão sem contraditório. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a pena restritiva de direito não é passível de execução provisória, mas a pena de prisão é. Vá lá explicar isso para alguém, senhores ministros. Vá lá explicar isso para um cidadão. A pena alternativa não pode ser executada, mas a de prisão pode, antes do trânsito julgado. Daí que eu falo, sem medo de errar, sem hesitação, do caos normativo instalado a partir das decisões de 2016 e 2017. Desorientação normativa, práticas desiguais e aonde? No ponto mais grave e mais sensível do nosso sistema de justiça, que é a privação de liberdade. Voltamos, senhores ministros, a uma situação pré-2009, porque em 2009 não se executava a pena automaticamente. Agora, trocamos a prudência dos tribunais pelo automatismo. De fato, parto para o encerramento, senhor ministro Toffoli, houve problemas. Há casos ali, alguns lembrarão do jornalista que matou e não foi preso, que matou a namorada, mas são exceções. Esquecem-se de lembrar que em histórias e práticas, de 2010 para cá, houve uma série de aperfeiçoamentos do sistema de justiça. Regras de prescrição foram modificadas, processo judicial eletrônico, regras de colaboração, lei de lavagem de dinheiro, lei de corrupção, lei de organizações criminosas tornaram o sistema de justiça criminal mais efetivo. Esse Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, julga em menos de um ano, hoje em dia, um recurso. Então, não é verdade que o que está a se decidir aqui diz respeito à funcionalidade do sistema de justiça. O ministro Dias Toffoli bem lembrou aqui o começo. O judiciário trabalha e trabalha bem. Por fim, presidente Dias Toffoli, não é verdade que esse julgamento diz respeito à impunidade. Quando, em 2016, a regra do jogo foi virada, o Brasil tinha uma das maiores populações carcerárias do mundo, então estávamos punindo. Não só isso. Empresários mais importantes, mais poderosos estavam presos. Políticos, governadores, deputados, parlamentares estavam presos, sem que houvesse a mudança na regra da presunção de inocência. Então, não é verdade que a mudança dessa regra diz respeito. É arrogância, é desprezo com o esforço de todos aqueles que implementaram esse conjunto de mudanças da última década que tornaram o sistema mais efetivo, que o julgamento de hoje diz respeito com a efetividade. O julgamento de hoje, ministra Carmen Lúcia, diz respeito com o tamanho da nossa Constituição Federal. E o que a Associação dos Advogados pede, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de falar nesse sagrado plenário, é que Vossas Excelências restituam a integridade da Constituição Federal. Não deixe que ela se apequene. E deem provimento à ação declaratória número 43. Problemas complexos, às vezes, têm solução simples. Basta manter a regra tal qual está escrito. Muito obrigado pela atenção.